continuando a nossa aula de ligações químicas, né? Ligações químicas. Vamos falar de ligação covalente. O que seria uma ligação covalente? Bom, se na ligação iônica o metal transfere totalmente os elétrons da camada de valência para os ametais, na ligação covalente você vê um compartilhamento de elétrons. Por quê? A ligação covalente ela é formada por elementos da família 4A, 5A, 6A, 7A e o hidrogênio. O hidrogênio, embora ele esteja lá na família 1A, eu não posso dizer que ele é um metal alcalino. Olha, mas ele tem um elétron na última camada. Tem um elétron na última camada, mas ele não é um metal alcalino. Então, ele não pode formar ligação iônica, tá certo? Então, a ligação covalente, também chamada de ligação molecular, tá? São ligações que ocorrem com compartilhamento de elétrons, formando moléculas estáveis, né? Segundo a teoria do octeto. Diferente da ligação iônica, eles não perdem e nem ganham elétrons, eles vão compartilhar. Ó, esse elétron aqui é meu, eu tô precisando de um, você, tá precisando de um também. Então, a gente se aproxima e a gente compartilha. Você me empresta o seu, depois eu empresto o meu para você. É isso. Acabou. Acabou. Agora vamos só ver os nomes, né? Os pares eletrônicos, essas coisas todas. Bom, eu tenho um exemplo aqui da molécula de água. O que eu sei da molécula de água? Pô, a molécula de água é H2O. H2O. Então, vamos olhar para ela. O hidrogênio é família 1A. Ele tem um elétron na última camada. Então, olha aqui, ó. O hidrogênio tá aqui com esse elétrozinho na última camada. Ó, outro hidrogênio aqui com um elétrozinho na última camada. Beleza. Oxigênio. O que você sabe do oxigênio? O oxigênio tá na família dos calcogênios, certo? Ele, da família 6A, ele tem 6 elétrons. Bom, se ele tem 6, ele precisa de 2 para chegar a 8. E o hidrogênio não precisa de 7, porque o hidrogênio fica estável com 2. O hidrogênio segue a regra do gás hélio, fica estável com 2 elétrons. Então, para formar a molécula H2O que a gente, né, conhece, foi necessário o quê? Um elétron do hidrogênio ser compartilhado com um elétron do oxigênio. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá faltando. Botou outro hidrogênio. Então, se você reparar, existe um círculo, né, em volta dos elétrons que estão sendo compartilhados. Uma marcação... Esqueci a palavra. Eles se envolvem. Você precisa envolver para mostrar que esses elétrons aqui eles estão sendo compartilhados e não doados, transferidos, recebidos, nada disso. Então, o hidrogênio tem um elétron dele e pega o emprestado do oxigênio e fica com 2. Esse hidrogênio tem um elétron e pede um elétron emprestado ao oxigênio e fica com 2. Ao mesmo tempo que o oxigênio tem 6 e pega dos hidrogênios ficando com 8. Isso é ligação covalente. Isso é compartilhamento de elétrons. E por último, você faz o quê? Aonde teve o parzinho da ligação sendo compartilhado, você troca por um traço. Então, você tem 3 tipos de fórmula aí. A primeira, quando mostra a molécula, é chamada de fórmula molecular. A segunda, quando você mostra os elétrons, é chamada de fórmula eletrônica. E a última, quando você, no lugar do par da ligação, você troca por traços, tá certo? É chamada de fórmula estrutural. Nossa, mãe, você tem que desenhar essas 3 Tem. Porque essa estrutural ela é muito importante para o ensino para o 3º ano, tá? De todas as moléculas que eu te der, você tem que aprender a desenhar a fórmula estrutural. Quando chega lá, você dá de cara com carbono, que é da família 4A, que nós vamos usar agora, você fica completamente perdido. Tipos de ligações covalentes. Então, eu te dou uns exemplos aqui. Ó, H2. O hidrogênio pode ligar, ele se ligar a outro hidrogênio? Claro que pode. Um hidrogênio com um elétron. Junto com outro hidrogênio com um elétron, eles vão compartilhar os elétrons, olha lá. Uma hora é desse e uma hora é daquele.
Aonde estava o parzinho, eu troco por um tracinho. Então, aqui eu tenho exemplo de fórmulas moleculares, fórmulas eletrônicas e fórmulas estruturais, tá? Olha o oxigênio. O oxigênio é família 6A. O oxigênio é família 6A. Ele tem 6 elétrons. Poxa, ele vai se ligar a outro oxigênio também com 6. Então, cada um tem que compartilhar o quê? 2 elétrons. 6 com 2, 8. E o outro lado, 6 com 2, 8. Então, é isso que eles fazem aqui, ó. Cada um dos oxigênios tem 6. Eles compartilham cada um 2 elétrons. Só que daí, ó, onde está o par sendo compartilhado, você faz um círculo. Onde tem outro par sendo compartilhado, você faz outro círculo. Isso é fórmula eletrônica. Quando você troca para tracinhos, olha lá, se você compartilhou 2 pares, são 2 traços. Se fossem 3 pares, 3 traços. 4 pares, 4 traços. 5 pares, aí já não tem, já não dá. Aí já não dá, isso aí já é uma outra conversa, tá? Olha o nitrogênio que eu te falei com os 3 pares, né? Nitrogênio, a molécula de gás nitrogênio N2, o nitrogênio é da família 5A, ou seja, ele tem 5 elétrons. Para chegar a 8, ele precisa de 3. Ele vai se unir a outro nitrogênio fazendo o quê? Compartilhamento de elétrons. Então, nesse caso, o nitrogênio compartilha 3 vezes, ou seja, ele usa 3 traços. Esses traços, gente, são chamados ligações. É o traço da ligação covalente, tá certo? Ó, a molécula de gás de água, que eu já representei ali em cima. Eu vou dar uma brecha, né? Vou abrir um parêntese aqui para falar sobre isso, porque a molécula de água que eu desenhei aqui em cima para você, eu desenhei ela com ângulo, tá vendo? Eu não desenhei como essa daqui, que o hidrogênio tá para um lado e o hidrogênio tá para o outro, ou o hidrogênio podia estar para baixo ou para cima. As moléculas, elas têm uma geometria. Elas têm um desenho próprio delas, por conta da repulsão dos elétrons. Isso a gente vai ver lá na frente, tá? O 9º ano nem vê agora. Mas, no momento, se você fizer para mim esse desenho da água sem ângulo de ligação, porque eu ainda não falei dele, não tem problema. A ideia é essa mesmo, tá? Então, o H2O, que eu já tinha falado. Olha o CO2. O que eu tenho aqui na fórmula molecular? 1 carbono e 2 oxigênios. Por quê? O carbono é 4A. Ele é da família 4A. Então, se ele é da família da 4A, ele precisa de mais 4 elétrons para compartilhar. Então, o CO2, cada oxigênio entra com um par. Então, ó, o carbono que tinha 1, 2, 3, 4, ele pega, ou seja, ele compartilha com seu vizinho, que é o oxigênio, 1, 2. Tá certo? O oxigênio que tinha 6 compartilhou 2, já ficou com 8. Então, por isso que ele usa o outro oxigênio. Porque o carbono passa a ter 6 e esse oxigênio já está completo. Já não dá para mais nada. Então, ele bota outro oxigênio, porque o oxigênio está com 6, pega 2 emprestado aqui do carbono, ficando com 8. E o carbono que tinha 4, tá pegando 4 dos 2 de um oxigênio de um lado com 2 do oxigênio do outro lado, fica com 8. Então, olha aí, ó. Então, ele teve 2 pares aqui e 2 pares aqui. 2 traços aqui e 2 traços aqui. 2 ligações, 2 ligações. Então, isso, mais tarde, você vai ouvir falar sobre ligação simples, 1 traço. Ligação dupla, 2 traços. Ligação tripla, 3 traços. Tá? Bom, em resumo, aí eu quero te dar um resumo aqui maravilhoso, tá? Que é para você, quando fizer o exercício, você conseguir montar sem problema nenhum. A família 14, no caso, é 4A, né? Quem são os elementos com 4 elétrons na última camada? Eles compartilham, olha lá, exemplo, eles fazem 4 ligações normais, eles precisam fazer ligações de 4 ligações. Família 5A precisa fazer 3 ligações, ele dá o exemplo aqui do nitrogênio, né? Tetravalente, trivalente, bivalente, porque precisa de duas ligações. E monovalente, que precisa de uma ligação só. Então, ó, família 4A, 5A, 6A e 7A.
Ou seja, família 14, 15, 16 e 17. Nessa numeração nova que tá vendo. Bom, aqui ele diz, aqui ele tá explicando, né, que precisa receber mais 4 elétrons para ficar estável, porque ele só tem 4. Aqui ele precisa receber 3 porque ele tem 5. Aqui ele precisa receber 2 porque ele já tem 6. E aqui ele precisa receber 1 porque já tem 7. Precisa receber, bom, na realidade é compartilhar. Beleza? Compartilhar. Porque não é dada o elétron. O elétron é compartilhado. Repara a diferença. Na ligação iônica, a ligação iônica ela é representada por traços. Quando botou o tracinho aqui, que o elétron foi embora. Foi embora. Olha lá, ele tá sem nada. O elétron do sódio vai embora e deixa o sódio sem nada. Agora, na ligação covalente, você tem que mostrar, tá certo? Agrupando aqui, juntando aqui, circulando os elétrons que estão sendo compartilhados. Porque nada está sendo doado e nada está sendo recebido. Eles estão sendo compartilhados. Ligação covalente. Compartilhamento de elétrons entre os elementos da família 4A, 5A, 6A, 7A e hidrogênio. Pronto, essa é a definição. Ligação iônica. Transferência total de elétrons de quem? Do metal para o ametal. Tranquilo? Mas na ligação covalente, que vai ficar na frente, que vai ficar atrás? Calma aí, depois segura isso, a gente vai falar sobre isso depois. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de ligação covalente. Não. Bom, para que ligação covalente, e vou gravar um vídeo agora da ligação, próxima ligação, ligação dativa.